A graça e a paz de Cristo para a sua vida. Lá em Salmos, capítulo de número 20, no verso 7, diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esse Salmo de número 20, conforme já dissemos em devocional anterior, foi um salmo escrito pelo rei Davi e era cantado no contexto da guerra. Alguns estudiosos dizem que esse salmo era cantado no contexto do fronte de batalha, diante do inimigo, antes de iniciar a batalha. Então eu imagino ali a tropa de Israel de frente com a tropa do inimigo, e o que acontecia constantemente era que os inimigos de Israel eram mais bem equipados, eram exércitos mais bem formados em termos de armas, em termos de carros, de cavalos, e eu imagino então o rei Davi dizendo, olhando para aquele exército mais poderoso e dizendo isso que esse verso 7 do Salmo 20 diz: Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não. Nós confiamos no Senhor nosso Deus. E era assim que o rei Davi vencia todas as suas guerras. E é através dessa história, desse contexto, que eu quero te encorajar a viver assim. A semana que se inicia tem os seus desafios. Talvez você enfrente um grande problema essa semana, seja no seu trabalho, seja no contexto familiar, seja na área da saúde, mas que você olhe para esse problema, para esse desafio e diga como Davi: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Em outras palavras, uns vão depositar fé no pior, uns vão depositar fé no problema, mas a minha fé, a minha confiança está em Deus. Ele é maior do que qualquer problema. Quando alguém te disser o tamanho do seu problema, diga para ele o tamanho do seu Deus. O mesmo rei Davi, muito antes de ser rei, quando era um jovenzinho, viu o grande gigante Golias desafiando o exército de Israel. E então ele se voluntariou para enfrentar aquele gigante, pois ninguém do exército tinha sido voluntário. E ele disse com outras palavras a mesma coisa. Ele disse: quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem pacto com Deus para desafiar o exército do Deus vivo? E foi assim que ele derrotou aquele gigante. E que seja assim na sua vida. Que você seja um derrubador de gigantes. Que você vença os seus desafios nesse dia, nessa semana, na sua vida, com essa fé que provém da palavra de Deus. Que Deus assim te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.